Bom dia a todos, colegas aqui do painel, Heródoto, agradeço a Anchan, na figura da doutora Débora aqui, sempre grande amiga, pelo convite e a possibilidade de falar um pouco aqui sobre o setor de infraestrutura. É muito peculiar o setor de infraestrutura brasileiro, porque, num contexto recessivo como esse que o país atravessa, sem precedentes, a maioria dos segmentos industriais ou de outras atividades, o varejo, começam ou com acúmulo de estoque ou com geração de capacidade ociosa. Dado a falta de planejamento e de uma estratégia de desenvolvimento, no caso da infraestrutura, há por fazer tudo, né? Nós conseguimos praticamente ser campeão de trás para frente, ocupando o 100º, 20º lugar na competitividade de infraestrutura em termos de qualidade internacional. Se você pegar os vários modais de infraestrutura, aquele que a gente está melhorzinho é a telefonia móvel, que está em 37º lugar, né? Sem contar aspectos de rodovias, que nossa grande parte da malha não se encontra em pavimentação adequada, na intermodalidade equivocada, onde o modal ferroviário e hidroviário é muito baixo, e isso, certamente, no momento em que nós temos uma velocidade de crescimento, como foi a década anterior, deixou essa infraestrutura, que não teve uma visão estratégica adequada, ainda mais defasada em termos dos nossos competidores internacionais. Quando eu vejo os companheiros de segmentos industriais, segmento da indústria falando, eu imagino a dificuldade de se tornar competitivo em termos internacionais com uma política cambial que nos últimos 20 anos foi um absurdo, né, onde o menor problema, aqui eu discordo um pouco, não é a questão tarifária, porque se você tem uma diferença de 70% a 80% no câmbio, a tarifa aduaneira ela passa a ser até um pouco irrelevante, tá certo? E, além disso, uma infraestrutura absolutamente pífia para fazer frente às necessidades do fluxo de origem e destino dos produtos que circulam na nossa economia. Então, essa é uma situação que advém não só de um período relativamente curto, isso nós temos há mais de 20 anos, que o país perdeu o seu eixo de desenvolvimento, não tem uma visão geopolítica do seu crescimento e menos ainda de uma inserção competitiva no mercado internacional, né? Quando nós falamos aqui, com propriedade, de não ter uma política industrial, isso é um absurdo. Eu ouço, inclusive, alguns centros considerados de excelência de estudo de economia. Eu vim de um que eu acho que é muito bom de formação, ali na Marginal Sem Número, na Universidade de São Paulo, onde fiz 7 anos ali, inclusive com mestrado, doutorado, e a gente aprendeu a tratar política industrial não só com caráter horizontal, com educação, com infraestrutura, mas sim políticas de natureza setorial. É assim que nós vemos o desenvolvimento da Coreia, é assim que se percebeu o desenvolvimento que se fez no Japão, e aqui se instalou essa cultura de que indústria é um mal necessário. Me desculpe estar falando sobre indústria, mas é que o primeiro ciclo de crescimento da BIDIB foi sob substituição de importação de bens de capital. Eu comecei minha atividade profissional lá e minha tese é só sobre substituição de bens de capital. Então, ali teve uma estratégia de desenvolvimento. Infelizmente, nós temos um país que, quanto mais à esquerda ele foi, ele menos teve uma consciência de planejamento. Eu não tenho nenhuma simpatia ao fazer apologia do regime militar, mas o PAEG, o primeiro e o segundo PND, são provas consistentes que é possível você efetivamente desenvolver uma política e ser competitivo. Se nós pegarmos no final, meados da década de 70, o Brasil ele tinha, em termos de exportação, o que a China, a Coreia e os chamados tigres asiáticos, que naquela época, perto de nós, eram pequenos gatinhos asiáticos. E nós conseguimos perder essa capacidade de competição justamente pelo fato de a gente ter tratado o câmbio como instrumento de política inadequada de combate de preço.
Câmbio não é instrumento de combate de preço. Em país sério, câmbio ele fica com um comitê separado. Há uma tentação enorme de quem não faz o trabalho na parte fiscal, só tem a política monetária para trabalhar e, com isso, abusa de carry trade e deixa o câmbio valorizar. Isso é letal para a indústria. Eu não poderia deixar de fazer esse parênteses aqui sobre a indústria, que é absolutamente fundamental. E se não falarmos sobre isso de novo, nós vamos entrar nesse circuito novamente. É por isso que é importante a redução da taxa de juros, que ela ajuda a desvalorizar um pouco o nosso câmbio. Na minha opinião, até devemos criar um comitê separado do Banco Central, porque a tentação de deixar o câmbio valorizar para falar que reduziu a inflação é uma coisa fantástica, né? Pergunta se chinês brinca com câmbio, se coreano brinca com câmbio. Quem gosta de brincar com câmbio é brasileiro, porque é fácil. E nós vimos isso, hein? E aqui eu não estou falando só do governo petista, não, né? Nós já vimos essa brincadeira, o que deu. Nós queimamos 120 bilhões de ajuste fiscal de privatização, com uma política desastrosa, com a redução da indústria chegando a quase 10% do produto. Isso é um absurdo que tem que ser dito e tem que ser verificado e acompanhado. Então, nós não temos uma política industrial consistente. Por que eu estou falando isso? Porque a infraestrutura ela não é um ente espontâneo, abstrato, não é abiogênico. Ela serve para fazer, com eficiência, a circulação dos produtos numa economia. Tá certo? Então, se nós não definirmos claramente para onde nós queremos ir e qual a nossa forma de inserção competitiva no mundo, nós não vamos para lugar nenhum. E é isso que está faltando. O Brasil precisa definir urgentemente uma estratégia de crescimento para que os projetos estruturantes sejam novamente identificados com racionalidade antes de verificar a questão microeconômica da viabilidade. Aqui é muito engraçado, a gente começa a estudar a viabilidade do projeto sem saber para a finalidade que aquele projeto vai servir. Eu faço um eixo rodoviário, ou faço uma estrutura ferroviária, mas eu não estou preocupado em saber quanto isso me reduziu de custo, qual o custo-benefício que isso tem para a sociedade. Então, nós precisamos recuperar essa noção de desenvolvimento, da capacidade de planejamento de médio e longo prazo. Aí eu vou entrar na questão da infraestrutura propriamente dita. E aí é necessário fazer um corte do que tínhamos até a entrada do novo governo e o que temos agora e quais as perspectivas que nós temos adiante. Primeiro, em relação ao que tínhamos, e quem chegou pegou, é aquela máxima bíblica, Gênesis, no princípio era o caos. E era o caos mesmo, porque quem conversava com a agência reguladora sobre um projeto, conversava com o Ministério relativo à própria, conversava com o TCU, conversava com o Ministério Público, o sujeito ficava absolutamente alucinado, né? Era pior do que um congresso da Gaiola das Loucas, uma coisa absolutamente inacreditável. Isso é muito ruim. Isso é que, efetivamente, tira a segurança jurídica, tira o olhar daquele que deseja fazer o investimento de atratividade para que o projeto seja desenvolvido. Então, na realidade, quem chegou, pegou realmente uma situação bastante precária do ponto de vista de planejamento, dos projetos estruturantes que têm que ser definidos e também da lógica de investimento de cada um desses projetos. Do que eu estou falando? Eu estou falando de questões que são matriciais a todos os tipos de empreendimentos, como questão ambiental, questão de desapropriação, a questão da forma do modelo de concessão que vai ser feito, a forma de tratar a taxa de retorno, que virou uma piada aqui, entendeu? Eu nunca vi. Você pega e vai conversar com o órgão regulador, que estruturava um projeto, o projeto passa a ser avaliado, o Tribunal de Contas passou a ser órgão formulador de política pública. Não é essa a função. O Tribunal de Contas é um órgão de assessoramento superior, de orçamento do Congresso Nacional. Não é para ele dizer para onde vai o país. É para ele verificar se o que está sendo feito está de acordo com as normas e se os custos que estão sendo realizados estão adequados. Aqui, com o papel que acabou criando pela fragilidade das agências e pelos ministérios, o TCU hoje começa a estabelecer
política pública e estabelece prioridade por ter mais competência técnica do que aqueles que estão estruturando os projetos. Nós, nesse sentido, acho que evoluímos muito. A começar no primeiro dia do governo interino, antes da votação de impeachment, medida provisória 727 se transformou na Lei 13.334, que restaura a capacidade de governança do Estado brasileiro. Um programa que tem que estar com os órgãos adequados, subordinados à presidência da República, com uma secretaria executiva, que é o ministro Moreira Franco, que toca esse programa. E, de fato, a hora que você tem os principais ministérios de áreas de negócio, o BNDES, ali se discute a questão ambiental e todas as questões relativas a cada um dos projetos, você tem uma outra qualidade de ver o que pode sair de produto e tem maior credibilidade e previsibilidade em termos dos investimentos que serão necessários para aquele programa. Então, eu acho que se fez um grande avanço. Nós, da BDIB, temos acompanhado e, do ponto de vista da interlocução, houve uma melhora substantiva com os vários ministérios. O ministro Padilha está fazendo uma coordenação relevante entre as questões relevantes que estão caminhando. Eu cito o projeto de lei referente a desapropriações, a questão ambiental, a própria regularização, a lei que trata da consolidação das agências reguladoras. Isso é absolutamente fundamental, com o papel que elas, de fato, têm que ter. Eu gosto, inclusive, da ideia de que a agência reguladora é para normatizar e fiscalizar. Ela não é para estabelecer projetos. Não cabe a ela. Você tem os ministérios setoriais para estabelecer essas prioridades. Você tem o Ministério do Planejamento, que tem que voltar à capacidade de planejar. Outra coisa que eu acho fantástico, que no final da década de 70, início dos anos 60, você tinha com mais consistência, é a infraestrutura e logística coordenada com a política energética. Hoje o país não tem a definição da matriz energética acoplada com o processo de desenvolvimento. Eu nunca vi um negócio, é gozação. E se você pega as projeções que existem sobre a parte energética, as premissas são diferentes da parte de infraestrutura. Então, vai para o planejamento só fazer corte. E o planejamento sabe disso. Ele herdou essa situação e está tentando recuperar, inclusive com organismos que hoje estão dentro do PPI, como a EPL, que pode ajudar nesse papel. Bom, toda essa situação, eu acho que houve uma melhora substantiva, como eu disse, na parte normativa, na parte de governança, na parte da interlocução e na parte da clareza de propósitos e a unicidade de o governo tratar o mesmo tema. Eu acho que isso é muito bom. Agora, não vamos nos enganar. A tarefa que temos adiante é muito grande. Por exemplo, as pessoas não costumam fazer as contas e ter um número claro. Nós, para voltarmos a ter uma taxa de crescimento de 4%, 5%, nós temos que ter uma formação bruta de capital da ordem de 20% e 22%. Falarmos de um PIB, grosso modo, de 6 trilhões, nós estamos falando de aproximadamente 1,2 trilhões ao ano de investimento. É muita coisa. Em relação ao investimento em infraestrutura, o que teríamos desse total? Teria, como já foi no passado, representar cerca de 20% a 22%. Hoje, o que nós temos é praticamente a metade disso. O investimento em infraestrutura ele está chegando a 2,5% do PIB, quando para simplesmente repor a depreciação desses ativos deveria ser 3% do produto. Então, para nós chegarmos a 5% do PIB, nós estamos falando que desse 1 trilhão e 200, pelo menos 300 bilhões tem que ser investido em infraestrutura. Aí isso, poxa, o Estado está quebrado, a iniciativa privada tem um grande papel de fazê-lo, isso é problema? Não seria, porque, do ponto de atratividade de investimentos, não é, o mundo está líquido, nós temos condições hoje do mercado de capitais bastante forte. O problema é que nós temos 3 eixos para resolver. Primeiro, nós começamos um programa de concessão que é pela modalidade de financiamento pelo telhado. Ou seja, o país não
trabalha com Project Finance No Recourse, ele exige garantia corporativa. Isso é voo de galinha. Não adianta, por maior que sejam as empresas, ninguém consegue, através dos seus balanços, dar continuidade a investimentos, colocando nesses seus balanços os empréstimos derivados dessas concessões. Não tem sponsor que aguente nisso. Então, isso é um voo de galinha. Nós temos que resolver essa situação. Para resolver isso, tem que mudar toda a estrutura de garantias que as seguradoras hoje trabalham, que tem que acompanhar o projeto, tem que ser absolutamente exequível as apólices, porque hoje a relação entre seguradoras e investidores é uma relação como tinha o Vampeta com o Flamengo. O Flamengo fingia que pagava e o Vampeta fingia que jogava. Então, o investidor não paga nada e também a seguradora não segura nada, porque o prêmio é pífio e, na verdade, não vai ter sinistro, porque ela não vai dizer que ocorreu sinistro e não vai pagar. O BNDES me citou outro dia, tem uma seguradora com 8 sinistros que não vai pagar nenhum. Então, não adianta. Então, nós temos que ter uma mudança nesse mercado de seguro de performance, nesse período de construção, para que o BNDES ou outra instituição possa fazer o Project Finance No Recourse. E, para completar, só isso não basta. Aí falam sempre, poxa, quais as condições de atratividade numa debênture de infraestrutura? É toda. Por que, então, não aumenta o volume de debênture de infraestrutura? É simples, porque não tem maluco que faça projeto emitindo debênture de infraestrutura com a taxa básica de juros de 14,25%. A hora que coloca o spread vai a 17%, ele tem uma taxa de retorno de 8% a 11% no empreendimento. Se ele colocar um papel desse para financiar a longo prazo, ele quebra. Então, não é que não tenha demanda, está cheio de demanda. Eu, no banco, que até por tempo fui presidente, estruturei até fundos de debênture de infraestrutura. Você coloca 100 milhões rindo. O problema é que não tem quem emita, porque quebra. Não tem quem dê condições. Ou seja, a taxa de juros é fundamental que ela venha para baixo, para que o mercado de capitais, que é uma fonte fundamental para a infraestrutura, ele seja utilizado. E, por último, não menos importante, a questão do câmbio novamente, que, além de ter arrebentado a indústria, temos chegado onde chegamos nesse caos da indústria, e que não vamos alegar nenhum, porque a indústria é o grande fator de inovação e geração tecnológica, tá certo? Já colocou aqui com muita propriedade o nosso companheiro da Biquim. Volatilidade, ela é pior do que o nível da taxa. Não há quem aguente tratar uma captação de recursos num país onde os últimos 6 meses foi aquele que mais valorizou sua taxa de câmbio. Isso é uma insanidade. Então, o problema, como eu digo, não é de falta de recurso, o mundo está líquido, a taxa está negativa, está no estado que o Keynes chamava de armadilha de liquidez. Evidentemente, você tendo condições de atratividade, melhorando o seu ambiente regulatório e dando mais previsibilidade, claro que capta recursos de fora, não tenha dúvida que capta recursos de fora. Vai perder para a Índia, vai perder para outros países emergentes que estão subindo. Dá para o Brasil ter uma estratégia clara de crescimento. Agora, pode triplicar o BNDES de tamanho, que não será o caso. Mas, se não resolver a questão da captação externa com uma estabilidade cambial e não jogarmos essa taxa de juros para baixo, não teve financiamento que dê conta de investir 300 bilhões por ano. Repito, não estamos investindo nem 120. Então, 300, esqueço. Então, eu sou otimista do ponto de vista que as perspectivas e as necessidades, elas estão claras. Eu acho que o equacionamento, o governo tem clareza de onde estão essas dificuldades. Logicamente, nós temos que dar um tempo também, porque cada uma dessas medidas aqui, além da PEC do teto, mexer previdência e tudo mais, isso demanda um tempo. Nós estamos num processo de transição, mas eu acho que a equipe que está aí tem clareza, esses pontos que eu estou colocando a vocês, as pessoas que eu converso, com a Maria Silvia, o ministro Moreira Franco, o ministro Padilha, têm consciência disso. Agora, é questão de arregaçar as mangas e, efetivamente, voltarmos a realizar os investimentos. Qual que é a notícia ruim? A notícia ruim é que, no curto prazo, para ativar investimento em infraestrutura, são simplesmente os aditivos dos contratos de 94, 98. São 15 bilhões de reais que têm aditivos e que o TCU tem já uma medida provisória para sair, e o TCU quer relicitar todos os contratos.
dê as condições de retorno que quiser, mas ser muito mais rápido e com o nível de desemprego que nós estamos, esses 15 milhões entrarem imediatamente na rua. E, do ponto de vista dos novos projetos, infelizmente, antes de julho, se forem licitados até o final desse ano, não tem um tostão de investimento. Então, nós temos vários pontos importantes e positivos, mas, por outro lado, não nos enganemos que infraestrutura não funciona, como ouço alguns jornalistas perguntarem, o que faz para destravar a infraestrutura? Eu falei, infraestrutura não é intestino, é um processo. Não adianta você dar laxante e achar que vai destravar investimento em infraestrutura. Isso aí você tem que dar confiabilidade de médio e longo prazo, você tem que ter clareza, uma perspectiva de médio. O país tem que ter clareza na sua estratégia de crescimento. Então, meus amigos, nós temos questões que estão andando, muito positivas, mas não são flores os nossos caminhos para o ano que vem e os próximos anos, senão não resolvemos as questões fundamentais. Obrigado a todos pela atenção e me coloco à disposição para